A paz do Senhor para todos. Mais uma vez aqui quem nos fala é o pastor André Cirilo. Aqui em Mateus capítulo 11, versículo 20 em diante, Yeshua fala sobre as 3 cidades impenitentes. Você notou o que é que Yeshua, antes da crucificação, fala sobre essas 3 cidades? Ele diz algo que a gente temos que analisar. Ele diz algo que a gente tem que estudar. Ele diz, Mateus 11, versículo 21. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fosse feitos os prodígios milagres que foram feitos em vós, muitas almas se salvaria e muitos se converteria vestido de pano de saco e cinza. Por isso eu digo, no dia do juízo haverá menos tolerância, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês de Betsaida. Aí ele dá prosseguimento e diz: e tu, Cafarnaum, que te ergue até o céu, será abatida até o inferno. Porque se em Sodoma, tivesse feito os prodígios, milagres que foram feitos em ti, muitas almas teriam se arrependido. Por isso, no dia do juízo, haverá menos tolerância, haverá menos rigor para os de Sodoma do que para vós. Eu fiquei analisando isso, estudei, e eu falava, meu Deus, por que Cristo disse isso? Porque aquele povo de Sodoma era um povo que a Bíblia nos fala claramente que Ló convivia com ele e via e ouvia as suas obras injustas, A grande tribulação que Ló passou ali na cidade de Sodoma e Gomorra, com aquele povo. O povo de Sodoma era terrível nas suas práticas, nas suas coisas que fazia, era terrível. Como que Cristo diz isso? Como ele diz isso? Ele diz isso porque em Sodoma não se pregou o evangelho. Então ele tem noção de dizer. Ele diz isso porque em Sodoma não se pregou o evangelho, não se pregou a palavra do Senhor. Aquele povo que morreram também no dia de Noé, no dilúvio, não se pregou o evangelho para eles. Não, a Bíblia não vai. Pedro diz isso. Então Cristo, ele diz que haverá menos rigor no dia do juízo. Por quê? Porque ele vai fazer algo, irmão. Ele está dizendo isso porque ele vai fazer algo. E o algo que ele vai fazer está profetizado nas Escrituras. O algo que ele vai fazer está profetizado nas Escrituras. Isaías profetizou isso. Isaías disse isso. Você entendeu? Isaías disse. Então ele vem, vai para o Calvário, morre pelo pecado de toda a humanidade, antes de subir ao céu. Lembra que Maria Madalena, quando ele ressuscita, ele diz, não me detenha, quer dizer, não me pare, porque eu não subi para o meu Pai ainda. Vá para Galileia, diz para os meus irmãos que eu me encontrarei lá. Por quê? Ele vai em outro lugar. E sabe onde é que ele vai? Ele vai ao inferno. Cristo foi ao inferno. Isaías diz isso. Ele foi, a Bíblia nos fala claramente, em 1 Pedro, capítulo de número 3, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, para se cumprir o quê? O que está em Isaías 42, versículo 7, Isaías 49, 9, Isaías 61, 1. Por quê? Porque Pedro também entendeu isso. E no capítulo 4 aqui de 1 Pedro, versículo de número 4, 5 e 6, diz, e achou estranho
não corredes com ele no mesmo desenfrentamento, dissolações, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta aos que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Quem? Cristo há de julgar os vivos e os mortos. Versículo 6. Porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fosse julgado segundo os homens, na carne, mas vivesse segundo Deus em espírito. Quando Madalena quer deter ele diz: não subi para o meu pai e vou me encontrar com meus irmãos, mas vou em outro lugar. E ele foi ao inferno, irmão. Cristo foi ao inferno e pregou os espíritos em prisões. Os espíritos em prisões. Havia uma promessa, quer ver uma coisa? Havia uma promessa em 2 Samuel, capítulo 23 em diante, as últimas palavras de Davi. E se você for notar, no versículo 5 diz: ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não faz brotar. Está vendo? Como Deus é maravilhoso. Tinha que se cumprir. Cristo cumpriu passo a passo, letra por letra, versículo por versículo, do que estava escrito a respeito dele, irmão. E tem muita coisa ainda para se cumprir. Então esse Cristo é maravilhoso. Ele desceu e pregou aos espíritos em prisão. Ele pregou para aquele povo que antigamente ia para o seio de Abraão justo, mas os outros iam para o Arde, né? Então veja bem, o que é que ele fez? Ele foi e pregou. Depois que ele foi crucificado, ele desceu às partes mais baixas e pregou o evangelho. Pedro diz isso, que foi pregado o evangelho também aos mortos. Ele pregou o evangelho aos mortos. Só tem um porém. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 18, ele diz: eu que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém? Tem uma chave da morte e do inferno. Está vendo? Cristo dizendo: eu tenho a chave da morte e do inferno. Aonde foi que ele tomou essa chave da morte? Aonde foi que ele tomou essa chave da morte e a chave do inferno? Aonde foi que ele tomou? Quando ele foi para o Calvário, quando ele ressuscitou dentre os mortos, ele toma a chave da morte. A morte não conseguiu deter ele, a morte não conseguiu parar. Então ele tomou a chave da morte e do inferno. Entendeu, amados? Ele tomou, ele desceu as partes mais baixas, pregou os espíritos de prisão. Agora imagina Salomão morrendo desviado, adorou Astarote, ao monte de deuses dos egípcios. As mulheres de Salomão corrompeu Salomão. Imagina, Salomão foi para onde? Ele foi para o Hades também, creio eu. O espírito de Salomão foi para o Hades. Mas Cristo tinha uma promessa sobre a casa de Davi, sobre a família de Davi, sobre a linhagem de Davi. Estabeleceu comigo um concerto eterno. E não pode mudar, jamais vai mudar. Então ele desceu às partes mais baixas e pregou o evangelho aos mortos. Só tem um porém: ele tem a chave da morte e do inferno. Você entendeu? Só que agora ele não vai pregar mais lá não, filho. Agora ele não vai descer mais no inferno para pregar. Não. Agora ele não vai descer mais lá para pegar. Lembra-se bem do dano da segunda morte. Lembra-se bem. Ele agora, ele vai vir. Ele vai vir para fazer justiça aos santos e estabelecer o seu reino. Ele vai vir. Mas para o inferno, ele não vai não. Ele não vai pregar mais lá não. Então, meu amigo, a Bíblia diz no livro de Apocalipse que aquele que não for achado escrito no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Pastor, mas como é que eu ponho meu nome no livro da vida? Paulo diz isso para os irmãos de Roma: a saber, se em teu coração crê e com tua boca fizer confissão, será salvo. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque as escrituras dizem que todo aquele que invocar o nome de Adonai não será confundido. Então, meu amado, debaixo do céu, Atos 4:12,
Debaixo do céu nenhum nome é dado entre os homens, qual devemos ter a salvação, a não ser o nome de Yeshua, o Filho do Elohim, o Filho do Eterno, o Filho do Maravilhoso, do Deus Todo-Poderoso. Então agora, ele não vai voltar mais lá não. Então, por favor, confesse ele como seu Salvador. Põe o nome no livro da vida. Creia. Guarde a palavra de Deus, preserve a palavra de Deus, respeite a palavra do Senhor, porque ela é digna de toda aceitação. Fique com esses versículos só para fazer você exercitar a mente, a mentinha abençoada aqui, tá bom? Que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó esteja contigo. E se gostou aí, dá um like, inscreve no canal, faz esse canal, meu canal, não é um canal de estudo amplo, não, um dia Deus vai me dar, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, vai me dar recurso. Eu sou um pastor sem recurso, meu irmão. Eu não vivo de dízimo, Nosso ministério aqui, nós não tem negócio de voto, de mil, não, voto nenhum. Eu creio no voto, mas eu creio no voto individual, que Deus colocar no coração da pessoa, a pessoa ir lá e contribuir, né? E estamos passando pelo processo difícil, mas eu tenho certeza que as coisas vão melhorar, e eu tenho que abençoar também aí alguns irmãos abençoados aí que têm nos falado tanta palavra maravilhosa da parte do Senhor. Tenho certeza que as coisas vão melhorar. Estamos vivendo dias difíceis no Brasil, em todo lugar do mundo, mas Deus é conosco e nós não vamos baixar a guarda não. Então, meu canal é um canal simplesinho, irmão, só para fazer as pessoas despertar para ler as escrituras. Mas eu tenho certeza, você pode até pegar uma heresia minha aqui, mas vai ser bem pouca, viu? Bem pouca mesmo, porque eu faço de tudo para não falar. Estou sujeito a erro porque não sou perfeito. Busca essa perfeição. Eu creio que toda a engrenagem, né, ministerial, ajustada, em Efésios 4:11 em diante, ajustada, bem elaborada, para crescimento do corpo de Cristo, é maravilhoso. Já pensou? Se todo o corpo viesse estar ajustadinho, bem certinho, tudo organizado, crescimento em Cristo, Cristo cabeça, o corpo, né? A igreja, os santos, o corpo, e daqui um dia nós chega à estatura de varão perfeito. Imagina na hora que a gente chegar à estatura de varão perfeito. Quando nós chegar à estatura de, não é o assunto aqui, mas quando nós chegar à estatura de varão perfeito, meu irmão, ele vem fazer justiça. Então que Deus de Abraão, Isaac e Jacó te abençoe, mas ele vai me dar recurso, e eu vou gravar futuramente, se Deus me der recurso aí, eu vou estar gravando aí estudo de 1 hora, baseado em toda a Bíblia, baseado no que eu tenho aprendido até o dia de hoje, desses pouquinho de tempo que eu sirvo ao Senhor. Que Deus possa me dar força para suportar os dias, porque os dias não estão fáceis. E que Deus possa te abençoar, tudo que você colocar as mãos, as bênçãos de Abraão, Isaac e Jacó venham ser sobre a sua vida e sobre todos os seus. Que Deus abençoe.